Olá, bom dia, alunos do convênio do Colégio Atual, tudo bom com vocês? Saudade de vocês, consagrados. Primeiro vocês devem estar perguntando que lugar é esse, né? Nós já fizemos 3 vídeos, né? Esse, e os 3 vídeos foi aqui mesmo, no quintal da casa do professor Fábio. Esse aqui é o Igarapé. É no seu quintal? Sim, é aqui no meu quintal. Lembra que eu já contei um pouco disso para vocês. Nós fizemos um primeiro vídeo falando de conceitos de história, lembra? Ali no quintal eu fiz uma amostragem para vocês da diferença entre a fonte histórica escrita, a fonte histórica oral, no primeiro vídeo. A segunda aula, nosso segundo vídeo foi sobre história e pré-história, né? Nós já também fizemos esse vídeo para vocês e agora nosso terceiro vídeo, nossa terceira aula, nossa terceira revisão nesse tempo de coronavírus. E aqui aproveitando o meu hidrofúndio, né? Essa mistura de latifúndio com igarapé. E aí, aproveitando que eu tenho esse igarapé aqui atrás, olha só. Vamos falar de Egito. Olha lá, dê uma olhada aí no teu material. Egito, página 94. Nós chegamos a ter essa aula aí. Egito, que é uma das primeiras civilizações que nós estudamos nessa preparação para o Enem. É uma civilização que, obviamente, me enche logo de orgulho por ser uma civilização africana. Aí tu me pergunta, e por que ele enche de orgulho? Porque a gente aprende a Grécia, o Ocidente, a partir dos gregos. Nós conhecemos a Grécia de cabo a rabo. E aí depois dos gregos, os romanos, os persas, os fenícios, os hebreus e da África a gente não conhece nada. Pois não, agora chegou a vez de conhecer a Mãe África. E aí a Mãe África começa com uma civilização ao norte, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, é lá em cima. É bem em cima, vamos dizer assim, que começa essa civilização. E ela se estende até o interior da África. Por que eu estou chamando a atenção para essa geografia? Porque ela tem essa mistura geográfica entre o encontro de rios, e nós vamos falar já de rio, e o interior da África, que é uma região inóspita. Não sei se vocês já ouviram falar num deserto, que é basicamente o mais conhecido, um deserto chamado de Saara, onde basicamente é quase que inconcebível algum tipo de vida. Mas é essa, vamos dizer, o contraste. Bom, falando em Egito, é mais ou menos uma civilização 12 mil anos antes de Cristo, é uma civilização das mais antigas. E eu chamo a atenção, entre outras coisas, obviamente, vamos falar de rio, né? Como diz o poeta Rui Barata, esse rio é minha rua, né? Nós moramos na Amazônia e nós sabemos que o rio ele é fundamental para o processo de formação, de desenvolvimento de qualquer sociedade. Vivendo na beira de um rio, bora lá, Amazônia, nós moramos na Amazônia, eu moro aqui em Caraparu. O rio basicamente serve para o transporte, o rio basicamente serve para a alimentação, o rio basicamente serve para a questão da, vamos dizer assim, da higiene e por aí vai. Portanto, o rio ele é fundamental. No Egito, como nós dissemos, os historiadores chamam a dádiva dos deuses. Por ser a África, obviamente, o que a gente pensa em África? Logo, preto, desgraça, peste, escravidão, ditadura. Geralmente, quando a gente pensa África, a gente pensa um conjunto de desgraça. Pois bem, o Egito é a dádiva, aliás, o Nilo, desculpa, os historiadores dizem, o Nilo é a dádiva dos deuses. Portanto, é graças a esse rio, eu posso dizer assim, a história não gosta dessa totalidade, mas é graças ao rio Nilo que o Egito foi quem foi. E o que foi o Egito? Bom, foi o maior império, vamos dizer assim, da África, entre outros. E uma das características do desenvolvimento desse império foi a característica geográfica natural, que foi o rio Nilo. O rio Nilo, obviamente, permitiu o desenvolvimento de uma sociedade a partir de um núcleo. Aqui na Amazônia, aqui no Brasil, nós chamávamos mais ou menos de tribo. Era assim que nós chamávamos uma definição de sociedade primitiva, tribo. A tribo é uma categoria, nem todos os índios viviam em tribo. No Egito, eles eram chamados de nomos, tribo, nomos. O que é que eu posso chamar hoje? Família. São grupos, famílias, os nomos. A partir do rio, esses nomos, obviamente, se estabeleceram nas margens do rio, por uma série de características que eu já acabei de dizer. Transporte, alimentação e tudo mais. Mas uma das coisas que, obviamente, o rio Nilo, vamos dizer assim, foi formidável, foi o fato de que os egípcios descobriram, a partir, obviamente, da análise da natureza, do comportamento, que durante um determinado período, o rio enche, ele transborda. Ao transbordar o rio, esse é o período, esse rio ele não chega até aqui. O rio Caraparu, que vocês já vieram, já tomaram banho, lá, ele é outro, lá onde estou dizendo, é lá onde ficam os bares. Aqui, ele na verdade é a parte que transborda. A gente chama na Amazônia de várzea. Aqui em Caraparu, a gente chama de igapó.
Essa parte, portanto, ela só está assim agora, porque é o período das chuvas. E aí o que acontece? Quando o rio Nilo transbordava, ele inundava a várzea, ou então o igapó, como a gente chama aqui. E durante esse período que ele está inundado, essa terra ela fica mais úmida. Não só mais úmida, como as árvores despejam galhos, despejam folhas, restos de animais, que acabam, obviamente, depositados. Isso a gente chama de humus. Eu não sei se vocês já tomaram um banho no igarapé com uma água bem limpa e bem no fundozinho fica uma lamazinha preta. Isso é o humus. E o que é isso? Isso é matéria orgânica, que depositado no solo, obviamente, enriquece. Muito bem. Passado o período das chuvas, nós moramos na Amazônia, a gente sabe muito bem como isso funciona. Passado o período das chuvas, essa água vai voltar para o seu leito normal. E quando ela voltar, ela vai deixar esse terreno totalmente rico, cheio de nutrientes. Então, meu amigo, adivinha o que é que vai acontecer? Pode plantar. Os egípcios descobriram que essa terra passava a produzir quantidades muito maiores de qualquer outro espaço. E aí, portanto, os egípcios aproveitaram essa descoberta e passaram a desenvolver grandes plantações, grandes plantios ao longo do rio Nilo. Produção, a matemática. Se aumenta a produção, aumenta a população. Quanto mais eles produziam, mais a sociedade crescia. Mais a sociedade crescia, aí eu quero que tu dê uma olhada. Aliás, nós fizemos uma atividade em sala que eu pedi para te construir a pirâmide social do Egito. Quanto maior matemática, diretamente proporcional. Quanto maior a produção, maior a população. Maior a população, portanto, eu estou falando de um império. Se é um império, é uma sociedade complexa, ou seja, era uma sociedade dividida em muitas classes. Sendo que dentro dessa sociedade dividida em muitas classes, obviamente eu chamo a atenção lá para o topo da pirâmide. Quem é que eu quero no topo da pirâmide? Eu quero uma figura chamada faraó. Quem é o faraó? Lembra dos nomos das famílias? O faraó é uma espécie de chefe desses nomos, dessas famílias, que deu conta do processo de unificação de todos os nomos. Como ele deu conta dessa unificação, ele se tornou um líder. Só que não é um líder somente político, é um líder também religioso. Lembra? Quando o líder ele mistura a política com religião, quando o Estado emerge de uma mistura de política e religião, chama-se Estado teocrático. Teo, Deus. Cracia, governo. Teocracia é um governo onde o poder político se confunde com o poder religioso. Vocês vão ver isso lá em Roma, até apareceu um cara chamado Jesus. Roma era uma civilização teocrática. Vocês vão ver isso nas sociedades incas, tá bom? Então, minha aula de Egito vai terminando lembrando do faraó. Rapidinho, eu tinha pensado em gravar isso também lá no cemitério. Eu moro bem na frente do cemitério quase. E por que falar de cemitério? Porque a gente também precisa falar de mumificação. Os egípcios, como toda civilização, acreditavam na vida após morte. Só que com detalhe, eles guardavam os corpos. E esse guardar os corpos é um processo científico extremamente fantástico, aonde os egípcios, posso-se dizer, sem muito exagero, foram os pais da medicina. O processo de mumificação, para terminar, fez os egípcios conhecerem o funcionamento do corpo, através das técnicas, vamos dizer assim, de mumificar. Então, o Egito é muita coisa. O Egito é um dos maiores impérios, é muito complexo. Daqui a pouco vai uma atividade para vocês colocarem em prática essa revisão de Egito. Tá bom? Saudades de vocês, viu? Daqui a pouco a gente volta e a gente vai ter aula ao vivo aí.